só pra galera entender, explica pra ela o que é o dividendo de um banco. Então, por exemplo, eu fui lá, digamos que eu tinha uma casa, eu vendi a minha casa, peguei 500 mil reais dessa casa e eu falei assim, cara, eu não preciso desse dinheiro, eu vou pegar esses 500 mil reais e vou comprar ações do Santander. Sim. O que a filha do Bas quis dizer em ter dividendos que vão me sustentar daqui 15 anos? Bom, as empresas, elas têm lucro ou prejuízo. E tem uma pequena diferença que eu não vou me aprofundar aqui, mas ou geram caixa ou não geram caixa, né? Tá. Se a empresa geralmente tem lucro e gera caixa, ela tem que dar alguma destinação a essa geração de caixa. A empresa geralmente pode fazer 5 coisas, né? Ela pode investir no próprio negócio, ou seja, no caso do Santander, abrir novas agências, aumentar a carteira de crédito. Ele pode fazer aquisição de outros bancos, inclusive o Santander fez várias aquisições importantes ao longo da sua história, o Banco Real, né? Lá atrás foi um salto para eles, o Banespa aqui em São Paulo, né? Na época que tínhamos bancos estaduais aqui no Brasil, hoje restaram pouquíssimos. Ele pode abrir um programa de recompras, né? Ou seja, ele desembolsa dinheiro para comprar ações de outros que outros estão vendendo na bolsa. Ele pode pagar dividendo, ou que dar parte do lucro na forma de caixa para o seu acionista, ou ele pode reduzir a sua dívida, né? No caso do banco, aumentar o índice de Basileia, né? Que é uma forma uma dívida, né? Vamos dizer assim, é um índice de alavancagem do banco. Quanto maior a Basileia, menor o endividamento, né? Mais patrimônio ele tem para cada real que ele empresta, de maneira bem simplificada. E o dividendo é uma das formas que a empresa tem de remunerar o seu acionista. Ela pode fazer outras dessas, entre elas o programa de recompras. Se a empresa ela é próspera, consegue crescer, em algum momento ela vai pagar dividendo para os seus acionistas. E ela vai premiar seus acionistas com um cheque, ou no caso hoje, dinheiro na conta, né? Então, uma que vai pagar aí dividendos nos próximos dias... A famosa distribuição de lucros. A famosa distribuição de lucros, né? É isso. Muito bom. Que, inclusive, ainda não é tributado. Ainda não, né? A gente paga... De fato, o Brasil é um país que não tem a tributação. São poucos países no mundo que não têm tributação de dividendos. Porém, eu acho que a gente tem que sempre analisar um contexto global, né? Comparar a tributação de Brasil sobre PIB, né? E comparar com outros pares aí, emerging market, né? Países emergentes. E você vai ver que o Brasil é um país que tributa muito, Sim. né? Assim, um percentual do PIB de país de Europa, assim, e que entrega pouco pro contribuinte. Mas estão ameaçando de tributar. Eu Cada acho vez mais esse ruído está ficando mais alto, né? Infelizmente, eu acho que vai ser inevitável. O que a gente torce é que tenha algum tipo de compensação na alíquota de imposto de renda que as empresas já pagam, que seja compensatório. Porque só pagar, tem uma hora que ninguém mais quer investir no país. Porque, eu invisto e... né? E só pago? Bom, e aí esses dividendos a pessoa vai... Desculpa. Não, imagina. Esses dividendos a pessoa vem recebendo. Aí fala assim, tá, e por que comprar, por exemplo, de um Santander? Tá. Porque é uma empresa que daqui 15 anos vai existir ainda, né? Provavelmente, provavelmente. Óbvio que risco de banco existe, né? Teve alguns problemas de banco nos Estados Unidos esse ano. Né? Não sei se acompanhou lá o Silicon Valley Bank, né? Deu uma para startups. Teve o problema do Credit Suisse na Europa, que teve que ser absorvido pelo UBS. Então, não é um negócio livre de risco. Os bancos no Brasil, historicamente, os grandes, tiveram muito poucos problemas, né? A Basileia dos bancos é alta. Os bancos no Brasil, eles têm uma receita de tarifas que é muito relevante, com que faz com que eles não precisem tomar risco para pagar a folha, que é a principal despesa, não juros. Então, eu acho que o Santander é um banco que provavelmente vai existir daqui 15 anos. É meu favorito? Não, mas eu respeito quem tem ele como favorito. Agora a galera quer saber qual é o seu favorito. Dos bancos? Se alguém chegasse para você e falasse assim, você tem uma pergunta melhor dos bancos, que de repente você tem algum trabalho com banco, posso deixar você numa situação difícil. Vamos... Não. Dos bancos, é que assim, existem bancos, existe siderurgia, existe mineração, existe um cardápio maior do que só banco. É claro. Se você hoje tivesse 500 mil reais, você investiria em quê? Algo longo prazo, curto prazo? Eu hoje, 100% provavelmente em ações do Brasil, entre elas um dos bancos aí que eu gosto, que é o Banco do Brasil.
como acionista, né? Acho que é um banco que tem premiado os seus acionistas ao longo do tempo. Está até próximo da máxima, que é raro no Brasil hoje. E como a pessoa compra? Eu queria só dar uma adicionada aqui, né? Primeiro, eu acho que o cara tem que ter uma carteira diversificada, não é o cara que está nos acompanhando vir aqui e dar um all-in, né, em ações do Banco do Brasil. O cara tem que entender que tem risco, tem uma chance de cair amanhã e tal. Eu conheço e tolero esses riscos. Precisa ver se o meu perfil de investimento é o mesmo que a pessoa que está nos assistindo. Você aceita, né? Colocar 1.000 lá e ver 800. Eu comprei a ação do Banco do Brasil a 34, foi para 28 para ir para 42. Né, e pagar com a minha sócia, por exemplo, com a Petrobras. Ela perdeu muito dinheiro na Petrobras. Mas se manteve, provavelmente estaria no lucro, porque a Petrobras está próxima da máxima. Né? Pois é, ela não manteve, vendeu, ficou desesperado. Bom, talvez tenha vendido para mim. Talvez tenha vendido para mim, foi bom. Mas que é uma empresa que eu gosto também. Né? Tem mostrado que as estatais brasileiras têm mostrado uma governança muito forte. Ela perdeu dinheiro na Vale e na Petrobras. Pô. Então é porque ela não segurou. Não segurou, né? Não segurou. Então. Você vai vendo baixando, chega uma hora, mexe com o seu psicológico, né, cara? Aí entra na frase que você disse que tá lá na sua empresa. É isso. Tirando dinheiro e dando pro paciente. Eu vou até dar um exemplo aqui, Cariani, que você que é um cara esperto vai entender rapidamente. O Warren Buffett, ele tem hoje, sei lá, 100 bilhões na lista da Forbes e tal, né? Se ele tivesse investido no SP500, que é o Ibovespa deles lá de fora, né? É o índice da média do mercado. Provavelmente ele teria algo como 1 bilhão, talvez até um pouquinho menos, né? Ele teve um retorno muito acima da média. O retorno dele, na média, foi mais ou menos 20% ao ano, na Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, e o retorno do SP500 foi mais ou menos 10% ao ano. Ele fez o dobro. Só que eu, apesar de admirar muito ele, eu não acho que ele é necessariamente um empreendedor. Ele não foi um cara que criou o iPhone ou que criou o Google. Não. Ele foi um cara que comprou ações no momento certo na bolsa. Né? Se ele teve um retorno do dobro da média, de 20%, e a média é 10%, significa que quem vendeu para ele teve um retorno de 0%. Se você vendeu sua ação para o Warren Buffett, na média você teve um retorno de 0%. E ele teve um retorno de 20% ao ano. Né? Porque é um jogo, entre aspas, de soma zero. Para alguém ter um retorno acima da média, alguém tem que necessariamente ter um retorno abaixo da média. Não que a média seja ruim. A média de 10% não é tão ruim assim. A média é conservadora. A média é a média. Né? 10%, uma inflação de 2%, 3%, 7% real, é um bom retorno. Só que o Warren Buffett teve o dobro disso. Né? Significa que quem vendeu ações para ele teve 0. Se ele tem 100 bilhões de dólares e se ele tivesse comprado as pequenas ele teria só 1, significa que ele ganhou 99 bilhões de dólares. Minha pergunta, você acha que ele ganhou 99 bilhões de dólares de uma pessoa ou de 100 mil pessoas, 10 mil dólares? Eu acho que foi distribuído. Exatamente. Na verdade, foi uma concentração. O mercado de capitais, ele concentra capital. Não é porque ele é mau. O Warren Buffett não concentrou dinheiro nele porque ele é mau, maquiavélico, qualquer coisa do tipo. Não. É que ele é mais paciente. Pô, teve aquela crise de 2008, ele foi lá e botou um dinheiro gigante. Comprou Goldman Sachs, comprou, acho que GE, comprou um monte de empresas. Comprou o que tá todo mundo vendendo. Exatamente. Tipo, é meio aquela... Já viu aqueles vídeos do Instagram da baleia que abre a boca assim e come um monte de peixinho? É mais ou menos isso que acontece. Mas não é porque ele é maquiavélico, é porque o pessoal queria vender, tava desesperado, entendeu? Estavam querendo se desfazer, né? E ele olhando lá na frente. Ele sabe que as crises passam e as coisas se encaixam em algum momento. Foi exatamente isso que aconteceu. E na hora que aconteceu, as ações subiram e o Warren Buffett foi feliz para sempre. E ele estuda bastante para entender qual ação. Sim. Porque o Cariani trouxe aqui a análise. Daqui 15 anos vai estar aí. Parece meio doido, mas você pega o próprio S&P 500, 20% das empresas sobreviveram é muito difícil lá atrás. Se a gente pegar a Bolsa Brasileira 15 anos atrás, você vê várias quebraram. É o jogo da sobrevivência mesmo. Nós tivemos um exemplo aí tempos atrás agora aqui, né? Mês passado nós tivemos um baita de um exemplo aí, né? A gente teve algumas empresas que, meio que inesperadamente... Você não sabe o que está acontecendo na administração interna lá dentro dela. De repente vem alguém e fala, pô, o que ela está devendo é o valor que ela vale. Aí as ações... Aí você fala, meu Deus do céu, olha meu dinheiro ainda ali. Por isso que é importante você entender um pouco de contabilidade. E como você me diz, diversificar a carteira. Porque... Imagina se o cara tivesse metido um all-in só nessa empresa. Ver se a empresa gera caixa, se a empresa é lucrativa, analisar o histórico, né? Eu acho que
É mais ou menos isso. E daí tentar imaginar alguns 2, 3 lances para frente se esse lucro passado ele é sustentável. Não tem muito segredo, é mais ou menos isso. Mas assim, exige paciência, exige preparo. O Warren Buffett teve uma época que acho que ele ficou 3 ou 5 anos sem comprar uma ação. Daí veio uma crise, ele gastou tudo. Mas, pô, você ficar... Esperando o tempo. Você trabalha com isso e ficar quieto 3 anos, cara. Segurando ali. Imagina, com dinheiro na mão. Pensa que você tá na pescaria ali. É um negócio assim, só que não é meia hora que você tá esperando o peixe. 3 anos. 3, 4, 5 anos. E eu não sei quanto tá. Só que daí quando aparece, você sai igual, como você falou, igual o tubarão fazendo. Sai lá. Não sei quanto tá a fortuna dele hoje, tá em 100 e poucos bilhões, até a gente pode colocar aqui. Mas ele... O Gu, eu vejo aqui. A fortuna. Pronto. Olha isso. Ele doou também, né? 50 anos, com 50 anos ele tava com 300 milhões. Você vai ver o quanto que ele tem hoje. Com 50 ele tá com 300 milhões. Com 50 anos. Então, de 50 aos 90 agora que ele tem, foi aí. Tá botando 112 bilhões. Quantos filhos ele tem? Oi? Quantos filhos será que ele tem? Sei lá, uns 4, 5. Mas ele falou que vai doar quase tudo e vai deixar, acho que um para cada um só. Ele assinou aquele doido. Giving Pledge lá. A cultura de filantropia é muito forte nos Estados Unidos, né? Muito. Bill Gates, né? O que o Bill Gates faz é muito. Eu acho que essa questão do Buffett traz muito o cenário do longo prazo que a gente traz aqui até pro Brasil, que poucas empresas que geram todo esse lucro. No S&P 500, quando você olha, são as empresas ali de tecnologia, a grande maioria. 8% ali das empresas concentraram o lucro do S&P 500 de anos. Então, mais do que tentar acertar ali qual que é a média, é acertar qual empresa que vai ser a vencedora. E aqui do Brasil, que não tem tech, por exemplo, praticamente. São sempre as mesmas. Assim, se você pegar as 10 maiores empresas do Brasil hoje, são as mesmas, praticamente as 10, assim, eu vi esse estudo, né, das 10 maiores empresas do Brasil hoje, pegar as 10 maiores de 10 anos atrás, só mudou uma. Saiu, 10 anos atrás tinha o Santander, saiu e entrou o BTG. Mas tá lá, Vale, Ambev, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, B3, essas daí. O Santander saiu? Saiu e entrou o BTG. Mas assim, não é que ele foi mal. O crescimento do BTG. Tá. E nada impede também daqui a pouco o Santander voltar também. Mas, provavelmente vai. Mas assim, o Brasil, ele é um pouco diferente dos Estados Unidos, assim... As placas tectônicas do mundo empresarial, elas são mais sedimentadas, assim, não tem ninguém que... Tem essa movimentação tão agressiva, né? Não tem uma Microsoft que surge, são setores tradicionais aqui, né? É banco, elétrica, commodities, é isso que nós temos.